Nós, de novo, agradecemos a presença de todo mundo. A gente sabe que sábado de manhã, num tempo frio assim, é bem difícil a gente levantar para vir à aula voluntariamente. Então, a gente tem muito prazer de ver vocês todos aqui. E a gente quer falar também que nós vamos ter um intervalo hoje de 15 minutos, porque a gente está começando muito tarde e tem pessoas que viajam de volta para suas cidades do interior. Então nós vamos ter um intervalo curto. E eu gostaria de pedir também que quem trouxe copo, biscoitinho, comida, na hora de sair, leve tudo, por favor. Nós não temos trabalho especializado de limpeza do salão, é tudo nós que fazemos, então a gente pede que vocês levem de volta o que trouxeram. Eu espero que a gente tenha uma boa manhã de discussão. As pessoas que estão vindo falar aqui conosco hoje são altamente especializadas e encantadoras na fala. Eu acho que a gente vai ter uma linda manhã. Queria chamar então a Eugênia Kuhn, que vai fazer a primeira fala. Começo. Obrigada, gente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer ao grupo do LEURB por esse convite e também parabenizá-los, porque eu sei que esse curso teve uma imensa procura e realmente nos sábados de manhã consegui mobilizar esse número de pessoas, assim, acho um feito impressionante. E não só pelo número de participantes, mas também pela variedade dos participantes que têm estado aqui na minha posição, né? Me sinto assim muito lisonjeada de estar aqui, né, com tantas outras pessoas que eu sei que têm feito falas tão importantes para vocês. E agradecer a vocês também por essa presença. Realmente está frio hoje, né? Eu vou falar sobre, então, como disse a Lívia, um tema que eu acho que eu sei um pouquinho. Porque eu tenho certeza que, com esse público diverso que tem frequentado esse curso, né, tem diversos saberes aqui relacionados ao tema ambiental, né, com as especialidades específicas de cada área. Então, quando eu elaborava um pouco essa conversa aqui, me deram esse título, o grupo do LEURB propôs esse título, Cidades Resilientes Sustentáveis para o Século XXI. É assim uma proposta audaciosa falar sobre isso, né? É amplo e eu tive que fazer algumas escolhas. Então, com certeza eu não vou esgotar esse tema, né? Com certeza a gente vai ter muito para debater ainda. Fico à disposição para quem quiser conversar depois, e também queria dizer que vocês fiquem à vontade, inclusive, para interromper quando se acharem necessário. Eu sei que talvez assim cause uma certa intimidação, uma vez que eu estou com o microfone e aqui em cima, né? E vocês estão aí embaixo e sem microfone. Mas eu também me sentiria mais à vontade se vocês se sentissem à vontade para participar na hora que considerassem desejável. Bom, então, essa abordagem de cidades resilientes ou sustentáveis para o século XXI que eu vou fazer aqui, tem obviamente carrega um pouco da minha história, né? Eu sou arquiteta e fiz meu mestrado e doutorado na engenharia civil, nessa área ambiental. Então carrega um tanto do meu olhar sobre esse tema, né? Então, óbvio que diversos olhares complementares ainda seriam necessários para a gente conseguir realmente dizer o que seriam as cidades sustentáveis e resilientes para o século XXI. E eu vou começar do começo, tá? Eu vou começar bem do começo, assim, um pouco que nem meu pai quando me explicava qualquer coisa da minha lição de casa. Às vezes dos primórdios, né, de todos esses debates. Então, por que a gente está falando hoje tanto em cidades resilientes e sustentáveis? Por favor. Eu tenho... Desculpe. Né? Então eu organizei um pouco essa conversa, tá? Problemática, sobre os conceitos e controvérsias, né? A problemática, por que a gente tem falado tanto em sustentabilidade e resiliência relacionada ao planejamento urbano?
Os conceitos e controvérsias da incorporação desse discurso por diferentes atores e agentes, um pouquinho do contexto brasileiro e algumas agendas contemporâneas. Então, se a gente for... Vamos falar sobre resiliência. Tá? Gente, então, o que todos nós percebemos, né? Não precisa ter nenhum teórico para citar isso, que o discurso e a noção de sustentabilidade vem ocupando um espaço crescente, né, no debate internacional acerca do desenvolvimento. Então, sobre questões gerais de desenvolvimento. A expressão sustentabilidade e resiliência aparece em quase tudo que é documento, né, que esteja relacionado a isso. E a gente vai ver também que parte bem considerável do debate sobre o desenvolvimento sustentável tem posto foco nas cidades. Né? Por que essa emergência do tema do desenvolvimento e por que esse foco no urbano ou na cidade? Começando lá dos primórdios, né? Vocês sabem que a gente vive aqui porque existe uma série de fatores específicos, né? De condições específicas, fatores climáticos, recursos, equilíbrio dos fluxos dos ciclos naturais. E os seres humanos sempre interferiram, né, nesse equilíbrio. A gente sempre conseguiu, pelo menos, fazer algum nível de intervenção no meio natural. Então, aqui, tentando pegar exemplos sempre mais próximos da gente, né? Por exemplo, os incas já conseguiam mexer na topografia, canalizar a água. E o nível de interferência que, na verdade, cada cultura, cada sociedade fez no meio natural, tinha relação com a tecnologia disponível, né? Com o modo de produção, com o seu universo cultural. E a gente sempre teve um progresso permanente, né? Baseado numa ideia de recursos ilimitados. Tudo certo? Não é para mim isso, né? Bom, o século XX observou algumas mudanças mais críticas, ou mais acentuadas, principalmente relacionada à crescente atividade econômica, um aumento populacional, desenvolvimento tecnológico sem precedentes, né? De forma que essa hegemonia do crescimento econômico, né, tem sido diretamente relacionado com esses impactos ambientais que têm sido observados de forma mais acentuadas no último século. Então, se lá eu botei uma imagem, por exemplo, de Machu Picchu e eles conseguiram interferir no ambiente, vocês imaginem algumas das nossas cidades contemporâneas. Vocês sabem que cidade é essa? Alguém chutaria dizer que cidade é essa? Dubai, né? O que é Dubai? O que havia antes de Dubai aqui? Areia, né? Oceano, né? Essa cidade não seria possível em outros tempos, né? Essa cidade não seria possível em outros tempos, com ilhas artificiais. Vocês já devem ter visto, porque na televisão, na sexta-feira à noite, frequentemente aparece matéria sobre coisas fantásticas em Dubai, né? Fantasticamente artificiais. Por isso que Dubai tem sido tão famosa, né? Inclusive, como é que chega água aqui, né? Então, a gente poderia falar de Dubai. Citei o exemplo da água, né, que tem que ser dessalinizada, que está relacionado aos fluxos da gestão. Mas se tudo isso antes era areia, entre a areia e a cidade, a gente tem uma etapa assim também, ó. Isso aqui é Dubai sendo construída, né? Então, é um monte de materiais de construção. O que eu estou vendo aqui? Um monte de materiais de construção que vieram de um monte de lugares do mundo que não são muito próximos em geral, né? Então, hoje a gente consegue fazer movimentos impressionantes para construir nossas cidades, né? E para manter as nossas cidades vivas. Daí eu fui lá para Dubai, mas eu poderia pegar um outro exemplo qualquer aqui. Vocês sabem que cidade é essa? Chutariam que cidade é essa? São Paulo, né? Então, assim, a perder de vista um mar de edificações, né? Como é que era isso aqui antes desse mar de edificações?
é impossível de saber, né? Mas provavelmente existia um monte de verdes, né? Um rio aqui, né? Então, vocês imaginem que a gente vê esses conjuntos de edifícios aqui, milhões de estacionamentos, andares de estacionamentos, provavelmente mais não sei quantos subterrâneos. Então, a gente altera para cima e altera para baixo, né? E a gente não altera só aqui, porque vocês imaginem, assim como em Dubai, esse monte de material de construção veio de algum lugar, né? Esse monte de edifícios que a gente veio aqui, materiais de reconstrução, recursos, o que a gente vê para cima são buracos em alguns outros lugares do planeta, né? Então, é uma historinha assim um pouco boba, mas eu acho que é importante para a gente ter assim noção evidente assim dos impactos das mudanças e do que a gente é capaz de produzir hoje, né? Bom, então como eu estava citando aqui, isso aqui é um monte de material de construção que veio de inúmeros outros lugares. Então, cabe dizer então que as cidades, embora alterem vastas extensões de território, elas não ocupam uma superfície muito grande do planeta, né? Elas não ocupam uma superfície muito grande do planeta, mas elas têm forte interferência em muitas outras áreas ao longo do planeta, né? Então, os nossos grandes centros de consumo, então, determinam os padrões de uso do solo em muitas regiões que até é difícil de mapear. Por exemplo, então aqui que a gente está vendo a província de Almeria, na Espanha. Não sei se alguém já viu uma foto dessas antes. Isso aqui são superfícies, né? 40 mil hectares, né? De plásticos, na verdade, que são estufas sobre uma área que é desértica, né? Então, aqui se planta parte do que é destinado a alguma das grandes cidades europeias, né? É um pouco um celeiro em algumas variedades específicas. Então, só para a gente ter uma ideia de como essas superfícies modificadas, né, também interferem em outras regiões. Bom, elas não ocupam uma área muito grande, mas alteram outras áreas. Durante muito tempo, né, as cidades alteravam outras áreas, né, que geralmente eram adjacentes a elas, ou relativamente próximas, né? Nós tínhamos condições de usar recursos que estavam relativamente próximos. Hoje em dia, como a gente sabe, com esses mercados globais, né, esses fluxos de recursos, não apenas de recursos, né, mas falando da temática ambiental, que é numa escala muito maior, né? Então, as nossas cidades estão conectadas, vocês sabem, economicamente, em termos de formação com o mundo inteiro, mas também em termos de fluxos de recursos, né? Vocês conseguem ver qualquer produto que vocês compram hoje, né, e olhem ali na etiqueta ou na informação de onde veio, né, made in qualquer lugar do mundo, né? E isso também se refere, então, aos materiais de construção e, inclusive, aos alimentos que a gente come no nosso dia a dia. Muitos, se vocês forem em qualquer supermercado das grandes redes, vocês vão achar alimentos oriundos de diversos lugares do mundo. Aliás, inclusive, alimentos que, em geral, necessitam ser consumidos frescos, né? Então, observem que coisa impressionante que a gente que mundo impressionante que a gente conseguiu chegar. Bom, e esse fluxo de recursos que a gente consegue mobilizar é tão grande que, voltando assim àquela imagem inicial do planeta, a gente consegue ver de cima, ó, um pouquinho, a gente consegue ver de cima à noite as nossas cidades. Alguém já viu essas imagens da NASA aqui? São tanto impressionantes, né? Porque a gente consegue já ver lá do espaço, né, os nossos centros urbanos, como essas manchas luminosas. Então, esse foco nas cidades, né, tem algumas razões, assim, sintetizando algumas que a gente veio falando, né? As tendências demográficas,
Hoje a população urbana mundial, acho que é 50 e pouquinhos por cento, né? No Brasil é 84%, tá certo isso? Né? Então a população mundial se torna cada vez mais urbana. A previsão é que em 50 anos ainda duplique a população urbana, né? As cidades, a gente sabe, têm um papel central na economia global, então nessa movimentação geral de fluxos e nos padrões de outras áreas. E também se considera hoje, que daí entra o tópico da resiliência, né? Que os habitantes urbanos são um dos mais vulneráveis, né? A uma série das principais problemas que a gente enfrenta no mundo de hoje. Então aí entra basicamente a relação também entre sustentabilidade e resiliência. Bom, então isso aqui falando um pouco da problemática, né? Então, tendo em vista esse contexto geral, né, de mudança nas cidades, desse discurso e desses problemas enfrentados atualmente, né, a gente tem visto tem emergido a noção de sustentabilidade relacionada ao desenvolvimento. Bom, inúmeros são os documentos, né, os teóricos críticos do modelo de desenvolvimento e que se apropriaram do conceito de sustentabilidade. É difícil mapear a origem precisa, mas eu acho que há um certo consenso de que um dos documentos mais reconhecidos como marcos emblemáticos do conceito de desenvolvimento e sustentabilidade tem origem nesse documento aqui, de 1987, que é o relatório Brundtland, O Nosso Futuro Comum. Pelo menos é daqui que o conceito de sustentabilidade, a noção de sustentabilidade mais recorrentemente citada, né? Provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das futuras gerações em atender suas próprias necessidades. Já tinham ouvido isso? Já tinham ouvido qual era esse conceito? Né? Porque hoje em dia, se a gente fala tanto em sustentabilidade, que às vezes a gente nem se pergunta, né, quais são as origens desses termos e o que realmente significam. Bom, mas como vocês podem ver, é um tanto genérico, né? É difícil a gente pegar isso aqui e transformar em alguma proposta específica. É claro que eu só peguei uma pequena passagem. Mas vocês vão ver esses documentos em geral, né, aprovados por organismos de cooperação internacional, são em geral um tanto abrangentes, porque inclusive pretendem englobar diversas realidades. Né? E daí a gente vai ver que daí decorrem, né, uma série de interpretações que não raro são conflitantes. Quantas vezes na cidade a gente está tratando de algum tema ou trabalhando alguma área, né, e a gente vê argumentos opostos, né, com intenções totalmente opostas, falando em nome da sustentabilidade. Já viram isso? Já viram isso, né? Bom, então também há críticas, tá? Há críticas, né, a esses documentos, a essa forma de interpretação, de que não atingem as causas mais essenciais. E nós falaremos a seguir um pouco mais sobre isso. Mas a questão é que, de qualquer forma, isso, né, os principais princípios desse documento e de alguns outros, né, tiveram reflexos, né, em outros, que também vocês já ouviram falar, por exemplo, a Agenda 21, né, que é um dos mais amplos planos de ação internacional para os diversos setores da sociedade. Né? E também, muito embora também seja envolto de debates, né, formas de interpretação, ele também acabou acarretando diversos desdobramentos, que aqueles que nos diz mais diretamente respeito é a Agenda Habitat, né? Já que estamos falando de planejamento urbano. Então, a Agenda Habitat, de 1996, e vocês já devem ter ouvido falar também que em 2016, pouco menos de 2 anos atrás, né, porque foi no final do ano, então houve uma nova conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano e saiu a nova Agenda Urbana. Já ouviram falar da nova Agenda Urbana?
Sim, obrigado. A nova agenda urbana. Então, ainda falando só de planejamento urbano, né? Eu, como sou arquiteta e vejo que muitos aqui também são arquitetos, né? A gente poderia dizer falar ainda de outras agendas relacionadas ao nosso setor. Por exemplo, a agenda Habitat ainda é mais ampla, né? E dentro dela temos então a Agenda 21 para a construção sustentável. Dentro delas temos a Agenda 21 para a construção sustentável em países em desenvolvimento. Nós temos a Agenda 21 para a construção brasileira. Bom, então, só para a gente se situar um pouco, né, nesse quadro de referências que acabam tendo influência, né, em muitos dos discursos presentes hoje em dia. Então, estava falando das agendas, né, e do discurso dos organismos de cooperação internacional. Aqui, então, tem alguns dos dois principais, né, documentos das Nações Unidas. O primeiro ali, né, que é da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, vocês já devem ter ouvido falar também. Então, um desses pontos, né, que é o que eu ressaltei ali, trata exatamente de cidades e comunidades sustentáveis, né? Então, esse é um tema de ação específico, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aqui a nova agenda urbana, que acabei de comentar com vocês. Bom, então, esses são alguns desses documentos produzidos por esses organismos de cooperação internacional. Mas a gente vê que esse discurso tem sido apropriado pelos governos locais, né? Então, por exemplo, existe uma Organização Internacional dos Governos Locais para a Sustentabilidade, né? A gente vai observar que muitos governos locais vão criar, então, setores específicos, subsecretarias, para tratar especificamente sobre desenvolvimento sustentável e sobre as questões ambientais, né? Aqui eu ressalto, por exemplo, a Agência de Ecologia Urbana de Barcelona, que tem foco exatamente em tentar melhorar os processos relacionados à ecologia urbana. E a gente vai ver também inúmeras iniciativas da sociedade civil, terceiro setor, né? Aqui eu botei o logo de alguns exemplos, mas a gente vai ver que, além de alguns com título de cidades sustentáveis, por exemplo, eu sei que em Porto Alegre, uma das organizações que eu tenho visto, a WRI, né, não é especificamente focado em cidades, mas existe algumas linhas que são específicas da cidade. Então a gente vai ver que muitos dessas iniciativas, principalmente aqui de baixo, às vezes têm tentado desdobrar esses grandes itens trazidos por essas agendas, né, e propor estratégias práticas. Inclusive, algumas dessas instituições produzem algumas cartilhas específicas, cartilhas de como transformar a mobilidade da sua cidade, né? Então, no meio desse monte de propostas, às vezes a gente se vê até um pouco perdido com orientações nem sempre tão afinadas. Bom, aqui eu trouxe, tá? Como eu tinha mostrado lá a definição de desenvolvimento sustentável do relatório Brundtland, aqui eu trouxe a seção específica da nova agenda urbana, né? O primeiro compromisso que eles estabelecem dentro dessa seção específica que fala do desenvolvimento urbano ambiental. Aliás, quando o Leorbe me passou o título da palestra, me chamou a atenção se teria sido coincidência que é quase igual ao título da sessão, Desenvolvimento Urbano Ambientalmente Sustentável e Resiliente. Né? Então, esse título que me deram para a palestra é praticamente uma das sessões, né, da nova agenda urbana. E o primeiro compromisso diz o seguinte, ó: comprometemo-nos em facilitar a gestão sustentável dos recursos naturais nas cidades e nos assentamentos urbanos, de forma que proteja e melhore o ecossistema urbano e os serviços ambientais. Se a gente lê isso aqui,
provavelmente ninguém vai discordar, né? Vamos ter consenso de que é bom, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente tem consenso de que isso aqui está adequado, na hora de a gente for traduzir isso para uma ação específica nas cidades, frequentemente a gente encontra inúmeras barreiras, né? E voltamos àquele tema que eu falei, né? E que por isso alguns teóricos sobre o desenvolvimento sustentável dizem que acontece hoje em dia, então, uma disputa dos diferentes agentes urbanos pela essa apropriação e legitimação da sua visão do que é sustentável, né? Ou seja, isso aqui tem relação, provavelmente, com todos os outros temas que vocês têm visto em todas as palestras, outras palestras da mesma forma, né? O tema ambiental e o tema das diferentes visões do que se entende como sustentabilidade. E também, então, a gente vê, como eu tinha mencionado antes, algumas críticas desse debate de sustentabilidade. Eu confesso para vocês que em certos momentos da minha vida, inclusive quando fazia minha tese de doutorado, eu pensava 2 vezes se eu ia usar esse termo sustentabilidade. Porque ele achava tanta margem para debate, tanta margem para crítica, né? E uma das críticas que a gente vai ver bem pertinentes, né, é que, em geral, essa discussão ambiental e o termo sustentabilidade não atinge a origem política e econômica dos problemas contemporâneos, né? Então, é aquele momento que eu falei antes, de que ele não atinge o cerne de alguns desses tópicos. Outra crítica que a gente vai ver bastante recorrente, e que essa crítica, às vezes, quando eu vi, eu estava me incorporando como alguém que é arquiteto e que acabou fazendo doutorado na engenharia, que, em geral, essa visão ambiental muitas vezes traz uma visão demasiadamente técnica da cidade, né? Então, como se precisasse de especialistas para gerir uma cidade ambientalmente mais sustentável, né? Então, e daí a gente chega exatamente agora no contexto brasileiro, né? Se a gente for observar no contexto brasileiro, fazendo uma análise panorâmica, é possível observar que, em geral, a política urbana e a política de meio ambiente sempre tiveram histórias paralelas e independentes. A gente vai ver essa história paralela e independente nos marcos legais, né? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe o principal marco legal, né, a política de meio ambiente, né, que é uma lei de 1981. A principal política urbana, que é o Estatuto da Cidade, de 2001, né? E as políticas setoriais, que são ainda posteriores a essa política urbana. Então, a gente vai ver que esses marcos legais são independentes, mas a gente vai observar também que, muito frequentemente, os teóricos, né, os planejadores, em geral, que estavam interessados em temas urbanos e que pesquisavam ou trabalhavam temas urbanos e temas ambientais, muitas vezes andavam em caminhos e esferas, falavam sobre teorias, né, de suporte diferentes, né? A gente observa também que cada vez mais tem tido uma aproximação entre essas políticas e também um reconhecimento da nossa necessidade de agir de forma integrada. E isso inclui também, né, o reconhecimento desses diferentes saberes e o que a gente tanto escuta falar e que é tão difícil fazer, que é uma abordagem interdisciplinar, né? Bom, voltando aqui, falando da nossa política urbana, eu trouxe aqui, na primeira página lá, um dos primeiros compromissos, né? Que é o seguinte: é o objetivo da política urbana, seu Estatuto da Cidade. A adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sobre sua área de influência. Então, vocês veem que já também traz aqui de forma bastante abrangente esses compromissos que a gente esses compromissos e esses conflitos que a gente vinha falando agora, né? A sustentabilidade ambiental, gestão de recursos,
local e as interferências para além dos limites da cidade. Só que também, né, fácil falar, estabelecer, difícil de articular em proposições objetivas. E aqui a gente vai ver, eu recortei alguns pedaços, tá, das principais políticas setoriais, porque elas também mencionam bem claramente a necessidade de compatibilização entre si e com a política ambiental. Bom, em que medida isso vem acontecendo no país? Alguns estudos já fizeram alguns balanços sobre como têm sido os planos diretores pós-Estatuto da Cidade. Talvez alguns de vocês já tenham visto esses estudos. Como é que tem sido incorporado esse discurso ambiental? Segundo esses autores, que foram os responsáveis por essa análise panorâmica dos planos diretores, o que eles observaram foi o seguinte, né? Que o discurso ambiental está cada vez mais incorporado, né? Então que quase todos os planos diretores nacionais pós-estatutos da cidade, em algum lugar, entre seus objetivos, né, ou suas diretrizes mais fundamentais, falam no desenvolvimento sustentável e ambiental, né? Então todo plano diretor diz que pretende ser ambiental, né, ser sustentável, mas que no fim a gente vai ver existem poucos mecanismos, né, que relacionam diretamente essa questão ambiental, né, e a estruturação do território. O que eles observam também é que é o seguinte, que em geral isso é abordado muito a partir da agenda verde. O que seria a agenda verde? A agenda verde está mais relacionada aos espaços verdes, né, à preservação de áreas verdes e a serviços ecossistêmicos. E que a dita agenda marrom, né, que trataria então de todos aqueles outros processos de desenvolvimento que têm inúmeros reflexos ambientais, não tem sido incorporada, né? Isso quer dizer que a gente tem trabalhado basicamente com o esverdeamento urbano, né? E que a gente não tem tratado um problema mais essencial, que são as relações desses processos de desenvolvimento, né? Que interferência tem eu fazer um condomínio fechado na periferia da cidade, né, com relação a uma série de outros fluxos que estão relacionados à agenda marrom. Levar infraestrutura, mobilidade, né? Então, a gente ainda tem tratado, estou me colocando aqui entre todos os brasileiros, né, de uma forma um tanto superficial esse tema da sustentabilidade urbana. Ambiental, né? E que, em geral, esses planos diretores não trazem outros instrumentos além daqueles propostos pelo Estatuto da Cidade e que sejam específicos para tratar dos temas ambientais, né? E que, da mesma forma, os planos seguem tratando segregadamente as questões ambientais e as demais políticas setoriais. Então, esses são um pouco assim, dos objetivos gerais, falando de uma forma meio genérica, sobre os desafios. Daí também me propus a comentar, dentro dessa panorama das cidades sustentáveis e resilientes para o século XXI, quais seriam as agendas, então? Quais seriam as agendas ambientais para o século XXI? Daí quando eu vi que eu me propus isso, eu botei no resumo lá da aula, depois eu falei assim, cara, como é que eu vou falar de todas as agendas possíveis? Óbvio que eu não vou falar de todas as agendas possíveis, né? Quando eu me dei conta disso, eu me acalmei. Então, assim, eu não pretendo aqui esgotar, mas eu tentei agrupar as principais temáticas que estão presentes em todos os temas e trazer um pouquinho mais próximo da realidade. E vocês vão ver como se traduz toda essa conversa que a gente teve mais genérica até agora, quando a gente vai falar de algumas agendas específicas e do caso de Porto Alegre, por exemplo, né? Um dos tópicos, é importante referenciar que essas agendas aqui, em boa medida, eu tirei da mencionada seção lá da nova agenda urbana, né? Compactando, agrupando, para que a gente conseguisse falar de uma forma um pouco mais abrangente.
Então a gente tem visto que um dos temas bem recorrentes, né, que inclusive nas citações que eu tirei ali da nova agenda urbana e que eu tirei do Estatuto das Cidades, falavam de recursos naturais. Né? Então, um tema particularmente citado em quase todos os documentos é a gestão dos recursos naturais, a consideração dos vínculos urbano-rurais, né? E a menção a uma economia circular. Então, talvez alguns já tenham visto essas figurinhas antes, sim ou não? Mais ou menos? Né? Então, essas figurinhas aqui, extraí do livro do Richard Rogers, porque é uma versão assim mais simplificada do que a gente chamaria lá, de metabolismo urbano. Né? Hoje em dia, nossas cidades são, na verdade, grandes sugadores de recursos, como grandes ralos para recursos naturais, né? E grandes expelidoras de resíduos. Né? Então, o que muitos teóricos dessa aula de recursos naturais e cidades falam é que a gente precisaria migrar para um modelo de cidade um pouco mais circular. Ou seja, resolver um pouco os problemas mais dentro ou perto de casa. Né? Isso aqui é basicamente o que eu trabalho hoje. Não de uma forma um pouco mais complexa que isso, mas tentando entender como é que se dão esses fluxos nas cidades. Outra agenda que aparece em quase qualquer documento que vocês forem procurar está relacionado às redes conectadas de espaços públicos abertos e claramente multifuncionais. Né? Se a gente for ver isso. E eu trouxe aqui para ilustrar também. Vocês vão ver que eu trouxe para ilustrar alguns TCCs da Faculdade de Arquitetura. Porque, muito embora sejam proposições que não serão realizadas, os problemas que eles buscam resolver são problemas reais, em geral, da nossa cidade. Né? Então, esse aqui é um TCC que busca resolver um problema, né, para uma área da bacia do Arroio Taquara, na Lomba do Pinheiro. Né? Como vocês já devem ter ouvido falar, geralmente as áreas mais pobres da cidade são aquelas pior equipadas ou pior fornecidas de espaços públicos, né? E espaços públicos de qualidade. Então, esse TCC aqui é um TCC que busca lá, que é multifuncional, né? Multifuncional hoje pode incluir muitos itens, né? Então, esse TCC aqui, propõe uma rede de espaços coletivos, né, para essa região. Tudo isso esse TCC e esse tema surgiu de uma demanda real, né? Essa região específica tem uma organização social bem significativa, ele já tem um espaço grande com uma horta urbana, né, que mobiliza diversos agentes. Né? Então, falando lá de segurança alimentar, produção de alimentos nas cidades. Né? E está tentando englobar, então, essa questão da necessidade de espaços coletivos, né, de qualidade, com outros problemas que se enfrenta lá, que é a do próprio arroio, porque esse terreno está do lado do arroio, né? Então, de recuperação da mata ciliar, então seriam aspectos de biodiversidade, né? Corredores verdes, então esse pensamento integrado, não apenas do local específico, mas das relações, e do sistema de drenagem natural. Então, tem outros aqui, só dando alguns exemplos do que seriam esses espaços. Então, esse aqui seria um conjunto de redes integradas, né, que cumpririam múltiplas funções. Então, também por que eu trago esses TCCs aqui? Porque sempre essa gurizada vai procurar referências no que há de mais, né, aceito e inovador como uma abordagem para se tratar a cidade. E esse aqui é um problema real de Porto Alegre, por exemplo, no que se refere a espaços. Outro item que a gente vai ver quase sempre presente nesses documentos é a questão da função ecológica e social da terra. A gente tem discutido bastante no Brasil ao longo do tempo a função social, né, da terra. Mas a gente precisa pensar na função ecológica também da terra, isso tudo junto.
E também trouxe aqui para ilustrar, né? Em geral, quando a gente vai falar de função ecológica e social da Terra, a gente não vai conseguir deixar de falar da relação entre essas funções e a expansão urbana. A gente não vai conseguir deixar de falar de dispersão urbana. Né? Por que expansão e dispersão têm relação com função ecológica, principalmente da Terra? Né? Porque essas alterações, muitas vezes desnecessárias, degradam áreas remanescentes com funções ecológicas e também degradam áreas de terra produtiva. Né? Que quase todos os documentos que a gente vai ver são áreas muito importantes a serem preservadas, as áreas produtivas. Né? E trouxe também aqui como exemplo um TCC de uma outra aluna que está lidando com uma área que está assim, atual, esse conflito de uso da terra urbana, que é a Fazenda Dourado. Vocês já ouviram falar na Fazenda Dourado? Né? Então é uma área que originalmente era uma fazenda, né? Que tem muitas áreas baixas, muitos remanescentes, né, de vegetação nativa. E hoje, inclusive está num processo judicial, que eu não sei dar detalhes, mas de alteração, porque parte dessa área, então, hoje estaria fora dos limites urbanos, seriam áreas rurais, e tem uma proposta de modificação dessa área para se converter num condomínio fechado, num ou 3, não sei bem quantos são, mas com uma área equivalente a 3 vezes, né, um dos outros condomínios fechados, um outro condomínio fechado que também existe ali no Belém Novo. Né? Então, seria o maior condomínio fechado de Porto Alegre. E a gente vai ver, ela está trabalhando com a proposição e análise de cenários, e eu copiei aqui só 3 deles, porque são 3 que de alguma forma existe algum grupo, algum agente, né, relacionado. Então, o primeiro deles lá, né, que seria a proposta do Preserva Arado, que é um grupo que está trabalhando pela preservação da Fazenda do Arado, que propõe, então, que tudo seja um grande parque. Né? No contraponto, a gente tem aqui os empreendedores que propõem que tudo isso aqui sejam condomínios. Aqui nós tenhamos um hotel e aqui uma areazinha destinada, se não me engano, à indústria que eu não sei qual é. Tá? E no meio disso tudo temos o plano diretor, ou junto com isso tudo o plano diretor, o parecer DEPAC, porque também é uma região que tem um sítio arqueológico, né? E que tem estruturas construídas bastante antigas, um parecer da PAC e o plano diretor que diz que essa área aqui é rural, isso aqui seria uma área de proteção ao ambiente natural e só esse pedacinho aqui então seria urbanizável. Né? Então, por outro lado, a proposta desse empreendimento aqui também é que, como compensação ambiental, construiriam uma estação de tratamento d'água que, em parte, solucionaria os problemas que essa população aqui da Lomba e de algumas outras regiões sofre com relação ao abastecimento d'água. Então, vocês veem como é complexo tratar tudo isso, né? Porque tem diferentes visões e diferentes argumentos para as diferentes proposições. Né? E a gente vai ver tudo isso. Por que eu estou trazendo aqui, por que eu fiz questão de trazer junto algumas dessas agendas, desmembrando o que diz lá a agenda? E se a gente fosse tentar ver em casos reais de Porto Alegre, né, como isso aqui se manifesta? Bem, qual seria outra agenda, né? Outra agenda que a gente vai ver também frequentemente mencionada é a prestação local, e eu frisei ali local, né, de bens e serviços básicos, né, que estaria relacionado com a proximidade dos recursos e a não dependência de fontes distantes. Eu trouxe aqui 2 ilustrações, uma
que mostra os supermercados de Porto Alegre na semana retrasada, né? Então a gente viu que teve greve dos caminhoneiros, as pessoas entraram em pânico com medo de não comer. Não é verdade? Será que a gente teria tanto medo de não comer se a gente tivesse uma produção mais próxima? Então isso, de certa forma, também tem relação com o que a gente está falando aqui, ó, da preservação das áreas rurais, né? Então, em relação a alguns suprimentos básicos, como comida, outra coisa que eu trago aqui é um relacionado à água. O esqueminha que está ali não é Porto Alegre, é São Paulo. Mas vocês lembram, há 2 anos atrás, foi que teve a crise do abastecimento de água em São Paulo, né? Que os níveis dos reservatórios estavam muito baixos. Alguém chegou a tentar entender um pouco melhor como é que é esse sistema de abastecimento da água de São Paulo? São Paulo, então, tem água abastecida por 6 sistemas, né? Um desses sistemas tão complexo que, além de uma série de reservatórios, tem o que eles chamam de transposição, que é a transferência de água de uma bacia hidrográfica para outra, né? Ou seja, a gente tem mecanismos agora tão complexos de se abastecer água, né, que eu provoco mudanças hídricas numa escala muito macro, né? E isso aqui, estou falando só de coisas bem elementares, assim, de só alguns pontos específicos. A gente poderia desmembrar em vários. Outro que a gente vai ver que está relacionado, então, com o último exemplo que eu dei, que é do suprimento local, é a questão do planejamento e gestão dos recursos hídricos de forma integrada. Então, tem a ver com isso aqui, suprimento da água, tem relação com os nossos rios, córregos, né, nos centros urbanos e a forma de tratamento, tem relação com a qualidade da água. Em Porto Alegre, por exemplo, parece relativamente simples a questão de abastecimento da água, né? Mas existe um grande debate também, e daí vão ter pessoas de diversas posições, nem vou entrar nisso aqui, porque daí cada um vai ficar começando a dar uma opinião sobre a qualidade da água que a gente bebe. Inclusive em diversos aspectos. Se a gente sabe que alguns rios, por exemplo, o Rio Caí, o Rio Caí que vem desaguar no Guaíba, é o 7º mais contaminado do Brasil em metais pesados. Ou tipo os agrotóxicos das lavouras, poluição química, né? Então a gente poderia falar então da qualidade da água, né, de todos os recursos para conservação e qualidade, a necessidade de um planejamento integrado. E aqui também trouxe um outro exemplo, que na verdade que também é um tópico hoje dos que mais se debate quando se fala em água, que é a consideração do ciclo da água como um todo, e das funções ecossistêmicas naturais. E aqui também trouxe um outro TCC que tenta abordar um outro problema de Porto Alegre, que é o arroio dilúvio. O arroio dilúvio é tão recorrentemente mencionado como um problema de Porto Alegre que saiu até nos jornais locais, frequentemente, às vezes, diversas propostas para a solução. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque esse menino fez uma abordagem dentro de uma daquelas que é das mais consideradas atuais, que é o que se chama de infraestrutura verde e azul. Já ouviram falar nisso? Então, que estaria relacionado a uma rede de espaços, a verde mais de espaços verdes, a azul relacionado aos recursos hídricos, né? Que proporcionaria, que então buscaria recuperar uma lógica de ecossistemas, de forma que também se entende que essa rede tem funções urbanas e por isso que é entendida como uma infraestrutura. Então, vai ser outra lógica para pensar a drenagem, para tratar os rios urbanos, para tratar inclusive a recuperação da qualidade das águas urbanas. Isso aqui, óbvio, é uma pincelada geral, né? Mas assim, só para a gente falar, já que a gente está falando, né,
das cidades sustentáveis para o século XXI, algumas das abordagens predominantes. Daí, então, falamos de água, né? Outro tópico fundamental seriam resíduos, né? Então, o que a gente pensa em primeiro lugar são os resíduos sólidos urbanos, né? E todo mundo sabe para onde vai o resíduo de Porto Alegre, né? Os nossos resíduos e de, acho que 40 outras cidades, municípios, alguém poderia me corrigir esses dados, vão para Minas do Leão. De Porto Alegre até lá são... 150? É muito mais, obrigada. Sabe, eu pensei em ti quando eu fiz essa pergunta. A distância está certa também, né? Porque eu botei no Google. 113 quilômetros, então o lixo passeia para burro. Né? Então é um desses exemplos que da complexidade, né, para a gente não morrer atolado no nosso lixo, né, ele precisa viajar 113 quilômetros até Minas do Leão. E eu estou falando aqui dos resíduos sólidos urbanos, que é o primeiro que a gente pensa nas cidades, né? Mas eu trouxe aqui também uma referência aos resíduos da construção civil, que hoje se considera que é o maior volume um dos maiores volumes de resíduos, né? O resíduo da construção civil é difícil de estimar, né? Mas há alguns indicadores que digam que ele representa 50% dos resíduos sólidos urbanos. Está certo, Campani? 50% dos resíduos sólidos urbanos são os resíduos da construção civil, né? E tem relação com as nossas atividades como planejadores e urbanistas, mas também, como eu sei que tem muitos aqui, arquitetos que lidam com os edifícios isoladamente. Bom, e aqui também copiei, né? Que é de 2010 lá, a instituição do plano integrado para a destinação dos resíduos da construção civil. Então, é uma coisa impressionante de ver como muito, por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Como muito dessas políticas e das leis que dizem respeito à gestão de coisas básicas, como resíduos da construção civil, são muito recentes. São muito recentes. E que é outra coisa impressionante que muitos, inclusive dos arquitetos, desconhecem. E daí existe, né, também, dentro das agendas principais, um destinado especificamente aos edifícios sustentáveis, né? Só esse tema, cada uma dessas agendas que eu tenho falado, a gente poderia desmembrar assim em milhões de pedaços, né? Então, edifícios sustentáveis é um que por um só a gente poderia, ou só falando de ambientalmente sustentáveis, desmembrar de forma impressionante também. Mas quase sempre o que a gente alguns tópicos indispensáveis que a gente vai comentar sobre os materiais de construção, né? Então, e a gente, principalmente nas faculdades de arquitetura, a gente debate muito pouco sobre os reflexos dos materiais de construção, né? Então, por exemplo, isso aqui eu retirei de uma revista, um jornal lá que fala sobre materiais de construção e sustentabilidade, que compara lá, ó, para eu produzir isso aqui de aço, eu emito tudo isso de dióxido de carbono. Para eu produzir isso aqui de concreto, eu emito tudo isso aqui de dióxido de carbono, né? Para eu produzir isso aqui de madeira, eu emito isso aqui de dióxido de carbono. Um carrinho para a gente fazer uma comparação, né? Então, a escolha entre os diferentes materiais tem reflexos ambientais. Só para vocês terem uma ideia, hoje a produção de cimento é considerada uma das principais fontes de emissões de dióxido de carbono do planeta. Então, é por isso que isso aqui eu acho que até recolhi, tal como estava da nova agenda urbana, ó, materiais de construção como concreto, né? Porque ele faz referência específica a esses materiais. E o que a gente tem aqui também, né? Fala do concreto, dos metais, né? Da madeira, né? E a madeira a gente poderia falar também que o setor da construção civil é um dos mais predatórios, né? Porque é um dos que menos observa a qualidade da madeira, a origem da madeira, né? Então isso aqui é um mapinha que mostra a origem dos materiais de uma habitação de interesse social construída em Porto Alegre, né?
quase toda a madeira dessa edificação viajou do Mato Grosso, 2.400 quilômetros, né? Viajou do Mato Grosso, cedrinho, né? Madeira nativa. Então, são dados que a gente não se depara no dia a dia, mas que estão quase todos relacionados. Ou seja, também a abordagem ambiental na escala urbana, e falando agora especificamente da edificação, também tem uma carência de informações, né? E não poderíamos não deixar de falar dentro das agendas de energia, e a energia tem tanto relação com as fontes energéticas adotadas, quanto a redução do consumo de energia. Se a gente fosse falar da redução de consumo de energia e os centros urbanos, então a gente teria que falar diretamente da mobilidade urbana, né? Porque transportes é um dos principais consumidores de energias fósseis nos centros urbanos. E daí vocês sabem também, né, que a política nacional também é relativamente recente, né, tem menos de 10 anos, e ela prioriza modos não motorizados e coletivos de transporte, que parece assim, sim, que óbvio, mas também foco de imensos conflitos urbanos quando a gente começa a falar em meios não motorizados e coletivos, né, de transporte urbano. Não é verdade? Aqui eu botei como referência, por exemplo, uma das manifestações da massa crítica. Eu acho que depois daquele atropelamento de 40 ciclistas, né, em Porto Alegre, na José do Patrocínio, né? Então aqui também se manifesta dentro desse debate essa luta, né, por legitimidade. E óbvio, os edifícios energeticamente eficientes, né? Então a gente poderia falar daqueles condicionantes que estão relacionados diretamente ao projeto arquitetônico, né? Hoje já existe uma regulamentação que faria com que exigiria dos edifícios, pelo menos os públicos, tivesse uma certificação, mas isso também tem relação, né? Se a gente for falar de edifícios eficientes, a gente não pode deixar de falar das relações com o plano diretor, né? Eu morava no centro até uns anos atrás, e um dos motivos pelo qual eu me mudei foi porque meu apartamento, que era norte, né, os arquitetos sabem que norte é uma orientação que pega sol em Porto Alegre, né, por isso que eu estava morando naquele apartamento. Me mudei porque depois da construção do edifício atrás não ia ter 1 hora de sol. E daí eu comecei a fazer uma análise assim, dos quarteirões em volta do que eu vivia e vi com os novos edifícios, quase todos muito altos e construídos na divisa, né? Que, fazendo uma análise, eu acho que menos de 15% dos apartamentos daquela região provavelmente teriam alguma hora de sol no inverno, né? Então, essa questão da morfologia, esse debate sobre a densidade, sobre a verticalização, também diz respeito à eficiência energética dos edifícios. E daí, a resiliência, né? Que, de fato, eu abordei muito de forma subjetiva até agora. Resiliência também tem sido quase sempre abordada como um desses tópicos da agenda da sustentabilidade ambiental. Mas o que seria a tal da resiliência, né? A resiliência, muito frequentemente, a gente pensa associado aos riscos... Eu não estou controlando minha hora, como é que eu estou, hein? Tá? Estaria relacionado aos riscos de perigos e desastres. Vocês devem ter ouvido falar muito de resiliência relacionado a isso, né? Principalmente frente a um contexto atual de prováveis mudanças climáticas, né? De fato mas em geral a resiliência aborda um aspecto um pouco maior, né? Ele estaria relacionado à capacidade de absorver e de se adaptar a choques dos mais diversos gêneros, né? Por exemplo, a gente poderia ter falado de resiliência há 2 semanas atrás, né? Quando a gente estava sem poder se mexer em Porto Alegre e com medo de não comer em Porto Alegre, né? Então a resiliência está relacionada com todos esses tópicos que a gente estava falando até então também, né? Então ela faz parte de uma abordagem ampla da sustentabilidade,
Está relacionado à redução da vulnerabilidade, né? A prontidão para resolver emergências, mas mais de tudo a gente pensar o que acontece no sistema de coisas básicas da cidade e que podem interferir no seu funcionamento. E daí, relacionado à resiliência, né, o último tópico que a gente vai ver presente em todas as agendas é a mobilização para uma ação que eles chamam de ação climática, né? E trazendo como exemplo aqui, isso é uma das grandes linhas de programas, né, de muitas dessas organizações não governamentais que trabalham também com a agenda urbana. E que para alguns países a ação climática e a resiliência tem sido encarada de forma mais urgente. Acho que no Brasil a gente ainda não tem tratado mais ou menos esse tema. No Brasil, acho que a gente tem feito uma abordagem muito a partir dos desastres, né? Enchentes, deslizamentos, né? E que estaria relacionado também a todos os outros tópicos. Pessoal, eu acho que isso aqui é um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho, muito pouquinho, eu sei. Gostaria de, não sei se a gente tem tempo para conversar um pouco sobre tudo isso. Como é que é a abordagem, como é que é o tempo. Esse seria o resumo da... no final dos dois. Tá. Tá bom. Então, a proposta do pessoal é que a gente reúna os debates e as perguntas no final das duas apresentações, tá? Mas eu sei que tudo isso que eu mencionei aqui dá margem para muitas interpretações, para a gente tocar vários temas específicos de coisas que estão acontecendo em Porto Alegre. Então, meu muito obrigada, tá? Espero ter contribuído um pouquinho para trazer esse debate.